Eliminando as horas extras e produzindo ainda mais. Mas como que faz tudo isso aí, Edilson? É possível? Que mágica que é essa? Olha, não é mágica, é ciência. A ciência faz com que isso aconteça. Mas ninguém faz isso, eu não conheço. Cada vez a gente trabalha mais e mais e ainda não consegue entregar as metas. Eu acho que a gente está com pouco pessoal. Vamos usar a ciência para ver como é que fica isso aí? Vamos trazer a ciência para o nosso dia a dia e ver como que a gente pode melhorar isso e atingir esse objetivo aí. Um cientista lá atrás resolveu testar as horas de trabalho das pessoas e descobriu que se elas trabalhassem 8 horas, iam estar no ápice da produção. Como no ápice, estariam produzindo da melhor forma. Até parece estranho, mas tem muito sentido. Se nós formos olharmos pelo lado do quê? Imagine qual o desempenho de uma equipe cansada. Claro que o desempenho é baixo. Mas como assim cansado? Cansado. Trabalho e não dá tempo de descansar. O trabalho está cada vez mais longo. Ah, mas eu vejo as pessoas suportando. Sim, elas suportam, mas parece um zumbi no final do dia, ou em algum momento a produção, o rendimento já é muito baixo. Até parece assim que, eu até costumo dizer que o corpo parece que ela manda assim um sinalzinho e fala assim, olha, vai mais devagar aí, porque hoje a gente vai até às 10. Então, calma aí. E quando chega no final da noite, dá aquela acelerada, aquele sprint, bagunçou todo o sistema dele. No outro dia ele já chega meio cansado, não tem o mesmo aproveitamento pela manhã, e assim vai. E ele trabalha cada vez mais, o seu custo é cada vez maior. Então, muitos administradores até falam que empresa que trabalha com hora extra é empresa desorganizada. Tem uma certa razão. Agora, a gente precisa deixar bem claro uma coisa. Isso não quer dizer que nunca mais na sua vida você vai fazer nenhum tipo de hora extra, que na sua empresa não vai ter. Às vezes pode ser que tenha alguma coisa importantíssima que você tem que ficar ali para fazer, mas não é todo dia, não é uma regra, né? Ficar o tempo todo. Mas pode, mas muitas pessoas transformam isso em regra. É isso que leva a trabalhar depois do horário. Então, não quer dizer que nunca mais. Quer dizer que a regra é trabalhar às 8 horas por dia. As previstas. Tem empresas que têm que trabalhar às 6 horas, call center, mas vamos falar de empresas que trabalham às 8 horas, ok? Implantar isso na empresa é uma grande oportunidade de você melhorar também as condições de vida dos teus colaboradores, inclusive a sua. Por quê? Porque você consegue ter o mesmo rendimento dentro da mesma carga horária. Isso, além de reduzir os custos com hora extra, significa mais dinheiro no caixa da empresa para implementar novas ações. Mas e na prática isso aí funciona mesmo? Será mesmo que você está falando? É muito risco. Vou te contar então, uma vez que eu implantei isso numa empresa que trabalhava com design 3D. Estávamos lá trabalhando, eu era gerente naquele momento lá daquela empresa, e os meus subordinados ali faziam esses projetos para clientes, eram projetos. Na época eu fazia faculdade, eu chegava às 6:30 da tarde, eu já fechava o local lá e dizia, olha, vai todo mundo embora. E eu me lembro que foi uma moça trabalhar com a gente, ela já era muito mais antiga do que eu naquela empresa, e ela chegou lá no primeiro dia de trabalho com um monte de projetos, um monte de coisas, e eu falei, olha, preciso que você vá embora aí, porque tem que fechar a empresa. Ela falou, mas como? Eu tenho um monte de trabalho, eu vou falar com o dono da empresa, porque eu sempre fiz trabalho. Eu falei, olha, desculpa, mas na minha equipe, a gente só trabalha 8 horas por dia, você tem que fazer todo o teu trabalho. Não, mas eu não consigo, já não estou dando conta. Eu falei, bom, pois é, fazer o quê? Mas vamos nessa, fechei a porta, ela foi embora, no outro dia foi falar com o dono da empresa, e felizmente o dono da empresa disse para ela o seguinte, fala, olha, se ele falou, ele que é teu chefe lá, teu líder, vai ter que fazer, vai ter que jogar conforme as regras. E ela foi muito brava. Eu tirei um tempo para conversar com ela e disse o seguinte, falei, olha, tudo vai melhorar na tua vida, as tuas coisas vão melhorar. A parte social que você não tem, você vai começar a se equilibrar e você vai conseguir fazer sim no teu tempo hábil. Ah, mas eu não estou conseguindo só um pouquinho, não, nem um pouquinho. E já fomos e implantou aquilo. Ela ficou um pouco nervosa, mas logo depois da primeira semana começou a fazer tudo o que precisava dentro do horário e começou a mudar. Ela mesma reconheceu que foi um grande avanço para ela. Ela chegava às vezes no final do dia e dizia assim,
Agora eu não sei nem o que eu vou fazer hoje à noite, porque eu estava acostumado a ficar só trabalhando, né? Então, essa foi uma experiência vivida ali de sucesso. Mas eu vou contar uma outra coisa para você. Como que foi que eu descobri isso, olha, na carne? Porque eu também não acreditava nisso. Se me falasse, eu falava, cara, tá doido. Eu trabalhei um tempo com montagem de stand, gerenciando equipes de montagem de stand. E as minhas equipes trabalhavam, era 4 dias para montar uma feira, e a gente pegava lá de manhã cedo e até às 11 da noite. Aqueles 4 dias a gente às vezes virava a noite, virava 1, virava 2, virava 3, e abria a feira lá pelo 4º ou 5º dia. E sabe o que acontece? A gente estava dentro do stand lá, os profissionais, ainda terminando alguma coisa, colocando alguma lâmpada, instalando uma torneira, vendo um ar-condicionado, um mobiliário, algum adesivo que não tinha sido colado. E lá nesse mesmo lugar onde a gente trabalhava normalmente, era um barracão grande ali de eventos, tinha uma equipe que eu conhecia muito bem, eu já tinha trabalhado naquela empresa, e eram os senhores, e eles também tinham o mesmo tempo também de montagem que a gente, né, e o mesmo volume de estandes, às vezes até mais. Mas quando chegava no dia da feira, de entregar a feira, pensa que eles estavam lá arrumando coisinhas? Não. Eles só estavam colocando plantinha lá na coisa que eles deixavam para colocar isso de manhã, para as plantas já ficar arrumadinha, regada. E a gente sempre pensava assim, nossa, o material deles é ótimo. E eles eram umas pessoas assim de mais idade. Na época eu tinha acho que 23, 25 anos aí, tava tipo, nossa, voando baixo. E eles já uns senhores, só que eles tinham uma coisa, eles começavam tipo 7h30 da manhã, eles estavam lá no trabalho. Quando era 5h30, eles fechavam e iam embora. A gente falava assim, nossa, como é que pode ter tanta paciência, tanto domínio? Mas o material deles realmente era um material que era de primeira, era ótimo. E eu fui levando isso lá muitas vezes, montando várias feiras, em um monte de lugares. E aí, aquilo era tão puxado, estressante, que eu cheguei num ponto que eu falei, cara, não aguento mais isso aqui, vou ter que mudar esse negócio aqui, vou ter que mudar, não, chega, não quero mais. E daí, nesse ponto, eu já tinha uma quantidade de peças de montagem, peças prontas, né? E eu resolvi vender tudo aquilo, já tinha lá minha montadora, vendi tudo. Eu falei, não quero, isso aí não serve para mim. E achei um cara que queria comprar, ele gostou do negócio, não entendeu muito por que eu queria vender, disse que ele abraçava e ele comprou tudo, e ótimo. E para mim foi bom, fiquei aliviado. Só que passaram-se 3 semanas, e o que aconteceu? Ele me ligou. Falou, olha, eu preciso que você monte para mim lá os estandes. Eu falei, eu? De jeito nenhum, nem pensar. Eu disse, não, mas eu preciso porque você me vendeu tudo isso aqui, agora ninguém me conhece, ninguém quer trabalhar comigo, e eu não sei o que fazer, eu já vendi um monte de locação, o que eu vou fazer? Eu falei, cara, você está de brincadeira comigo. Cara, isso aí eu já vendi porque eu não quero saber disso aí mais. Ele falou, olha, mas então só monte só uma feira para mim lá, me explica como é que é. E eu falei, olha, eu posso até fazer isso para você, mas vai custar caro. Primeira coisa, vai custar caro. Eu vou cobrar aí, tipo, se você tem um gerente, alguém que cobraria um valor, eu vou cobrar 3 vezes mais caro. Ele falou, isso não é o problema, vou pagar. Aí a gente foi lá, pegou o stand de volta, montou, olha, foi um sucesso. Passado um certo tempo, eu fui viajar com aquela equipe porque eles acabaram pegando uma outra montagem, se eu não me engano, foi na cidade de Arapongas. E aí fomos pro hotel, chegamos de manhã, encontramos aqueles senhores lá, e estavam trabalhando também, tinham pego alguns estandes para montar lá. E aí começamos a montagem. Quando foi no segundo dia, putz, já estava assim muito adiantado. No terceiro dia, a gente já montou tudo. E estava lá tranquilo, pegamos mais algumas coisas por fora. E aí aqueles senhores, no 4º dia, pela primeira vez que eu vi eles estavam assim com uma certa dificuldade. O que a gente fez? Peguei a equipe, e fui lá e falei, vamos dar uma ajuda aí para vocês, pessoal, tal. Começamos a ajudar, eles conseguiram, mas eu descobri uma coisa, ainda pior, que me deixou muito mais intrigado. O material deles era pior de trabalhar do que o nosso. Todo mundo achava que o deles era melhor, a gente não misturava, mas nossa, era horrível, era 3 vezes mais difícil de montar do que o nosso. Bom, aprendi isso aí a duras penas. Eu fiquei ali matutando, procurando o que aconteceu. Descobri. A gente trabalhava cansado. No primeiro dia, a gente, ia lá em cima a produção, muito mais do que eles. A gente estava com o stand todo de pé, eles estavam num certo ponto. No segundo dia, praticamente eles equilibravam com a gente. Mas no terceiro, eles passavam que não sobrava nada.
E aí, sentado lá na faculdade, no meu primeiro semestre, chegou uma professora lá falar sobre teoria da administração. Eu falei, caramba, cara, eu nem conseguia ficar lá acordado naquela hora daquela aula. E a professora falando sobre o cara que fez um administrador lá, um dos pais da administração, Taylor. Não, Fayol. E contando sobre os experimentos e tal, que um cara começou lá a ver se trabalhava menos. Era a época industrial, tinham lançado, já tinha decorrido algumas coisas, então nessa época as pessoas trabalhavam tipo máquina o tempo todo, saiu do campo. E aí nessa época aí que esse cara fez esse estudo, ele começou a reduzir as horas de trabalho das pessoas e anotar para ver qual que era o rendimento, fazer um controle. E ele descobriu que em 8 horas era o melhor rendimento de todos. Naquela época, as pessoas trabalhavam de 10 a 16 horas. Ele foi muito corajoso, porque estava implantando coisas novas. E quer saber quem que adotou isso e que deu muito certo? A Ford depois. Henry Ford. Foi uma das coisas que ele fez. Inclusive, tinha um cara chamado Owen que até criou um slogan na época que você pode até vir a utilizar aí nos seus negócios, falar com o pessoal. Ele dizia o seguinte: 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso é a receita. Medindo lá com o Ford, o que aconteceu? A produção permaneceu linear ali no começo, logo depois melhorou a produção e o ganho financeiro foi ainda maior para a empresa. Dobrou praticamente a lucratividade. Isso com o experimento de 2 anos. Então depois outras empresas começaram a implantar a partir disso. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso, com toda essa história? Eu quero te dizer o seguinte: isso foi em 1800. Eu aqui, 200 e poucos anos depois, cometendo um erro que o cara já conhecia lá atrás, porque a gente não conhece, porque a ciência está lá oculta, porque está tudo longe, ou porque alguém ouviu e não sabia aplicar, não sabe o que significa. Então eu estou compartilhando com você uma chave, ó, paguei paguei um alto preço para aprender sobre isso. Aprendi, implanto nas empresas que eu trabalho e o resultado é power. Você vai gostar. Mas, na hora de implementar isso tudo, também tem que ter um responsável bem forte do seu lado. Principalmente se for, o melhor é se for o dono da empresa, se você for o administrador, se você for um gerente. Porque tem alguns fatores que vão tentar impedir você de fazer isso. Um é o fator cultural. Mas como assim cultural? Talvez você não tenha se percebido, mas na tua empresa, às vezes, já se instalou essa política de ficar depois do horário, de hora extra. E sabe quem que acoplou essa hora extra já no seu salário? Os seus funcionários. Como assim, Redilson? Assim, imagina só, se coloca no lugar de alguns funcionários. O cara lá ganha, sei lá, R$3.000 por mês, R$2.000 por mês, mas ele sempre faz hora extra. Então, no final do mês, ele não recebe 2, ele recebe 3.500, e ele agora até já gasta esse salário. Então, já pensou que ele não tem o mínimo interesse em reduzir as horas extras? Ele pode até reclamar que faz hora extra, querer se mostrar, fazer isso, mas talvez ele já esteja acostumado a receber essas horas extras, já acrescentou no salário dele. Então, você pode ter uma forte barreira, se você não tiver força para resolver essa situação, eles realmente vão te boicotar, vão até tentar sabotar o teu trabalho e dizer assim, olha, não dá para fazer nesse horário normal, mas você tem que ter pulso firme para tudo isso. Então essa é uma objeção muito forte que você vai ter pelo caminho, certamente vai ter. Pode ser que não te falem, mas eles vão pensar e que vão tentar te sabotar é bem possível. Vamos falar sobre uma outra objeção que pode acontecer. Olha, um outro problema que você vai ter que lidar é a força de vendas. Porque a força de vendas, quando está trabalhando com uma equipe de entrega, já nesse formato que não liga muito, o que o cara faz? Na última hora, ele vai lá e coloca um pedido e
diz para o cliente dele que vai sair no mesmo dia. Cria toda uma situação, já movimenta o setor lá que tem que emitir a nota fiscal, separação, aquele corre-corre, vai gerar hora extra. Às vezes aquele pedido você nem sabe, mas às vezes já está até no prejuízo, dependendo do valor, por causa dos custos deles. E tem uma outra situação. Você sabe que depois de algum horário, quando a transportadora coleta, se não dá tempo dela mandar, sabe o que acontece com o teu pedido? Ele fica parado lá no CD. O vendedor vendeu à toa. Então você tem que ter um controle e regras para que você consiga fazer as suas entregas. Olha, os pedidos para serem vendidos têm que ser até horário. Disciplina os vendedores, disciplina os seus clientes também, e isso vai ser bom, porque você vai acostumar melhor o seu cliente. Ele sabe que ele tem que colocar o pedido antes, ele não vai ficar enrolando e deixando para a última hora. Como que acontece isso? Às vezes um choque. Olha, não consigo. Ah, mas eu preciso, porque eu preciso. Olha, desculpe, vamos se programar melhor. Ou o teu vendedor já se antecipa, sabendo que não vai ter mais, ele já liga, olha, eu preciso colocar o pedido. Se eu não colocar agora, só amanhã, tem certeza? Olha, o vendedor tende a querer jogar mais para o lado do cliente. Você tem que trazer ele para o seu lado. Ele já é um vendedor, já tem um salário muitas vezes diferenciado. O vendedor, ele tem um padrão de convencimento, ele também tem que convencer, não é simplesmente impor. Ele está ali por esse diferencial dele. Se o teu vendedor não tem esse diferencial, não sei por que você contratou, espero que não seja parente, né? Isso aí é uma outra situação. Bom, mas não vamos entrar nesse mérito ainda. Vamos falar sobre as objeções que você deve encontrar pelo caminho. Ah, tem uma que é bem com você. Tem uma que é espinho, que aí é você que tem que lidar. Que é o medo que todos vão implantar e que você talvez até tenha também, de não realizar as tarefas em tempo hábil. Ah, porque estamos tudo lotado, a gente está assim, ó, com um monte de pedido, está assim que não se aguenta, como é que a gente vai fazer? E aí você com esse negócio, como é que eu implanto isso? Olha, primeiro, perca o medo. Pensa no objetivo da coisa. Você pode passar uma semana mais difícil, mas o que vai te trazer de reflexo depois, financeiramente, mentalmente, olha, não tem nem como mensurar, assim, é só quando acontece. E se você precisar, contrate mais gente. Um funcionário que trabalha horas dentro de um horário de trabalho previsto, das 8 horas da CLT, custa muito menos a hora desse trabalhador do que depois do horário. Então essa também é uma outra objeção, é você com você mesmo. Vamos lá. Uma maneira errada de se implantar tudo isso. Mas tem jeito de implantar errado? Claro que tem. Se você chegar lá, simplesmente tomar essa decisão e emitir um comunicado bravo lá, falar, olha, a partir de hoje acabou, encerrou a hora extra, ninguém mais faz hora extra nessa empresa, vai ter que fazer todo o trabalho dentro de 8 horas. Amigo, tem que ter estratégia para esse tipo de coisa também. Não dá para chegar assim só despejar. Pode ser até que eu te fale assim mais, mas é que eu estou sendo direto com você. Mas você tem que usar isso aqui, ó, cultura, né? Você tem que ter alguma técnica de aí para envolver, enganjar essa equipe, para que eles não fiquem desse jeito. Você não sabe o que vai acontecer? Vou falar, então não tem que fazer hora extra? Tá bom, então tal coisa não vai, tem certeza? Tá. E aí vai virar um caos no negócio. Então essa definitivamente não é forma de maneira alguma de implantar esse negócio. Quando vai fazer isso aí, depois vai querer me mandar lá, mas Edilson, não deu certo. Claro que não deu certo. Calma aí, cara. Tudo tem um jeito, né? Você tem que ter o conhecimento, ter a técnica, mas para aplicar, e você sabe aplicar. Você é empresário, cara. Você criou alguma coisa. Você é empresário. Ou empresária, você já criou alguma coisa. Vamos nessa aí. O que um comunicado desses também causa? Incerteza, estresse nas pessoas, deixa confuso, parece que não tem liderança. Fala assim, o que aconteceu lá em cima? Tão doido. Né? Ainda mais numa época agora que às vezes está difícil. Na verdade também, vamos falar sério, nunca foi fácil ser empresário aqui no Brasil. Sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Mas vamos tocar em frente. Vamos focar nas melhorias. Então, vamos falar do jeito certo de fazer esse negócio aí. Vamos fazer acontecer. Primeira coisa que você deve fazer, olha, relax, senta lá, pega lá de repente, ó, uma prancheta, igual essa aqui, ó, eu gosto de escrever, um computador e faz o planejamento de tudo que você quer implantar, do que você quer executar. Primeiro temos que olhar, para que você consiga olhar
dentro de um todo, né? Então você inicia esse planejamento. E já pensa que dentro desse planejamento vai haver uma mudança dentro da cultura da empresa. Já começa uma mudança. Mudança sempre é difícil. A cultura tende a fazer com que as pessoas fiquem dentro da zona de conforto. E agora você está falando assim, gente, não, vamos ter que fazer diferente. As pessoas não gostam disso. Mas uma vez que elas estão enganjadas nisso, você também pode colocar outras mudanças que você gostaria que vão dar certo. Por quê? Porque ela já está num ritmo, ela já entrou naquele ritmo. Quando está no ritmo de mudança, ótimo. É como se fosse o carro está parado, mas daqui a pouco ele arranca na primeira, tem que dar aquele soco, né? Tem que ser aquela marcha mais forte. Mas depois uma marcha mais fraca vai até mais rápido. Então, pensa bem, planeja, dá uma olhada no todo, né? Sempre olhando tudo aquilo que você precisa fazer. Não fica só focado numa coisa para planejar. Uma das chaves de sucesso do planejamento é você foco e depois você tira o foco. Isso mesmo. Foco é ficar ali, focado. Então você abre, né? E aí você vai conseguir ver mais coisas. Eu chamo isso de visão holística. Power, muito importante. Então, junto já disso, olha, uma grande sacada. Uma coisa que você tem que fazer, observe os trabalhadores. Preste atenção, passe 1 ou 2 dias observando o que eles estão fazendo. Sei lá, se for possível, coloque uma GoPro lá, ou se você tem câmeras. Passe um tempo olhando isso aqui. Vai lá, veja como é que estão os processos, se tiver câmera, ótimo. Porque eles não sabem que aí estão sendo vistos. Você consegue ter uma noção melhor de tudo aquilo. E observe movimentos repetitivos, peças que vão de um lado para o outro meio que sem sentido, situações onde pessoas que precisam trocar informações têm que sair um de um lugar para o outro para se comunicar. Então você pode já dar uma pensada, um planejamento nesse layout. Porque se você mudar o layout do local também isso é ótimo. Ele já ajuda no sistema de entrada de mudança. Então, na hora de planejar, olhe para os trabalhadores e veja os processos, a maneira como eles estão fazendo. Isso é muito importante. O segundo passo, observando os trabalhadores, você pode só planejar, faz um desenho lá bem simples, lá, um rascunho à mão, isso aqui não quero mais assim, vou colocar para cá, olha aqui, vou fazer essa mudancinha. Cara, vai ser ótimo se você conseguir mudar o ambiente aí. Espero que já esteja adequado, mas se não tiver, isso aí já vai dar um upzinho no negócio. E estabeleça uma forma de controle. Verifique lá qual que é a produção, o que está sendo entregue diariamente. Por quê? Você só vai ter certeza e saber disso, pegar na mão, quando você vê que os mesmos números foram alcançados ou números ainda melhores. Quer que eu te diga, na minha experiência, sempre alcançaram os números melhores. Nunca foi a mesma coisa. E na hora da execução? Na hora da execução, você tem que distribuir as responsabilidades. Você tem que passar para cada um, para cada colaborador. E outra coisa que tem que ficar em cima, que esses colaboradores, esses trabalhadores, têm que estar disciplinados, eles têm que realmente fazer aquilo. Não pode deixar assim não, senão o que vai acontecer num período? Como eu te falei, eles vão dar uma enroladinha, vão te sabotar. Uma coisa que a gente sempre mede estrategicamente, e você tem que fazer também, é uma parte do gerenciamento de projetos, que é saber das expectativas das pessoas, do interesse. É muito importante mapear o interesse das pessoas. Mas que interesse que você está falando agora disso? Aquele interesse que eu falei no começo lá, sobre que as pessoas às vezes já acoplaram essa hora extra, esse valor já no salário delas lá. Então, elas têm qual interesse de acabar com isso? É negativo. Qual que é o interesse de fazer mais rápido? É negativo. E como é que você vai quebrar isso aí? Você vai quebrar com disciplina, com monitoramento. Agora vou ter que ficar a vida inteira monitorando? Não, gente. É pouco tempo, porque tem uma outra coisa. Assim que eles se estabilizarem, eles já entram numa nova zona de conforto. Só que essa zona de conforto é aquela mesmo que você criou. Aí com pequenas normas, pequenos controles, você já mantém essa cultura melhorada dentro da tua empresa. Pensando nisso tudo, nesse planejamento, nessa estratégia, nessas coisas, nesses interesses, uma coisa também que não pode faltar é um checklist para que você não esqueça de nada. Então faça um checklist das ações que você tem que fazer. Vou te falar sobre algumas coisas bem operacionais mesmo. Fez tudo isso, planejou, já viu os teus processos, vai comunicar, já viu a forma de manter as pessoas focadas naquilo, disciplinadas, fazendo esse novo movimento. E então é hoje, vamos implantar hoje. Estou com tudo pronto aqui, bala na agulha. Como que eu vou fazer? Lembra que eu falei que não era de qualquer jeito, né? Então,
Faz por setor, começa setorizando. Não vai mexer com tudo, mexe só num determinado setor. E deixa aquele setor lá. Mas como é que eu vou fazer para chegar lá nesse setor, então? Olha, eu vou te dar uma grande dica. Você sabia que as pessoas gostam de ser testadas no ambiente de trabalho? Não de qualquer forma, mas gostam de ser avisadas. Então, olha, algo que funciona é você chamar o líder, o chefe no setor e propor para ele da seguinte forma, falar: ei, você gostaria de passar por um teste de melhoria de qualidade? Se der certo, isso a gente vai começar a implantar em toda a empresa. A gente acredita que isto vai trazer melhorias tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Eles vão ficar mais descansados, vão ter mais tempo de lazer, né? Vão ter mais tempo de descanso. Olha, com certeza ele vai te dizer que sim, mesmo que ele pense que não, né? Mas ele vai dizer que sim. Então ele já começa a assumir compromissos com você verbalmente. Já ficou uma coisa mais, como é que vamos dizer assim, mais humanizada. Então esta é uma grande forma de você atingir. E depois que você conversar com essa pessoa, que ela se dispor, né, que é o seu gerente, o seu líder de célula, líder de equipe, chefe de setor, aí você explica para ela e fala: olha, estamos implantando novas fórmulas científicas para fortalecermos a nossa empresa. A gente quer ter uma melhora de trabalho, de funções, a gente quer crescer, nós já estamos começando por um lugar. Ah, mas olha, estamos começando por aí, gostaríamos de fazer pelo teu setor, você é a pessoa mais indicada neste momento para que a gente possa fazer, a gente quer contar com a tua colaboração, mas precisa de ajuda para que a gente vá seguir em frente. E aí, explica para ele como que funciona. Fala assim: olha, nós vamos reduzir a carga horária dessas horas extras, vamos transformar tudo nesse horário. E aí vamos implantar algumas coisas para que isso aconteça. A gente já viu que no setor tal já está acumulado, que vocês estão sobre um grande estresse, que é um corre-corre, que tem uma certa, parece até desorganizado, e que vocês estão dando o melhor de si. Então, eu preparei aqui algumas coisas e eu gostaria de mudar alguns processos. Então, eu vou te dizer. E aí você explica para esse colaborador lá quais são os processos. E até pergunta para ele, fala: olha, eu pensei em fazer isso porque eu observei isso e aquilo. Você tem alguma sugestão aqui para a gente mudar? Já. Se ele disser que sim, ouça com atenção realmente. Às vezes ele consegue te dar um retorno e você vê se aquilo realmente é pertinente. É que às vezes até na cabeça dele é importante aquilo, mas é que ele não está vendo o impacto que vai ter nos outros setores. Às vezes ele quer fazer, você que tem que decidir. Então, aceite aquilo que ele falou, se for bom, e se não for bom, diga assim: olha, primeiro vamos implantar deste jeito, vamos fazer exatamente desse jeito. Eu vou ficar aqui supervisionando, também vou te dar uma força. Se você tiver a câmera, daí você usa a câmera. Fala assim: olha, eu vou ficar aqui de olho aqui nas câmeras para ver como é que está esse negócio aí. E eu vou dar uma atenção especial essa semana. Quero ver, eu tenho certeza que você vai ter um resultado que vai fazer diferença na empresa. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Vamos junto. E aí pronto, você criou o clima, a atmosfera, o ambiente. Olha, tenho certeza que vai te dar um bom resultado. Qual o melhor dia para começar tudo isso? Segunda-feira. Por que na segunda-feira? Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um profissional que está muito cansado, que ele começa na segunda bem, porque ele descansou no final de semana. Tem uns que não começam, né? Acho que exagera um pouco, segunda-feira está o pior dia, está até meio... Mas vamos dizer que ele descansou domingo, tá? Chegou segunda-feira para trabalhar e foi desenvolvendo o seu trabalho. Quando chegar lá naquele horário, 5, 5 e meia, 6 horas, não sei qual horário da saída da sua empresa, pronto, parou. Ah, mas tinha mais coisa. Não, calma, deixa para amanhã. Não, mas é que amanhã não, deixa para amanhã. Tá tudo certo. No outro dia, ele já vai chegar descansadão. E aí, se ele tinha alguma tarefa que ele sabia que ele tinha que fazer no dia anterior, ele já mapeou todo o processo na mente dele, ele já bolou uma forma de fazer aquilo. E ele vai chegar de manhã e ele já vai resolver aquilo, botar em ordem, e ele já está descansado, senão ele já descansou de segunda para terça. E aí você tem sempre um funcionário ali, descansado, trabalhando no seu melhor da forma física e mental. Tá, e daí já vou lá então e vou mexer na empresa toda e tal, cara. Às vezes você não é o dono da empresa, você quer trazer melhoria. E o teu patrão às vezes tem medo e as pessoas tendem a te sabotar também para ele, sabe? O que você pode fazer?
Explique toda a história para ele, como que funciona, e fale de fazer esse teste nesse setor, que só tem a ganhar, não tem nada para perder. E fique firme. Mas comece por um setor menor, então. Então veja um setor da empresa que você veja que é um setor problemático. Faça um mapeamento, faça um planejamento antes de tudo. É muito importante planejar. Quando a gente começa a escrever, colocar no papel e depois ler, a gente começa a observar várias situações que às vezes a gente não tinha visto de momento, tinha deixado escapar. E aí também você vê o impacto de outros setores, que às vezes um setor ele acaba ficando atrapalhado, não é por causa dele mesmo, é porque o outro fica empurrando coisas sem dar o prazo necessário para aquela tarefa ser executada. Pega um pequeno setor, pegue poucas pessoas e implante. Claro que no primeiro dia vai estar aquela loucura, mas olha, fique frio, segura nessa cadeira aí que o nosso objetivo é melhorar o negócio. Vai melhorar mesmo. Confie em mim. Bom, já vou ficando por aqui. Acho que tomei bastante teu tempo. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, compartilhe, vamos atingir mais pessoas, vamos ajudar o nosso país a crescer, vamos trazer essas técnicas que estão tão lá, tão escondidas, tão ocultas e que pode fazer grande diferença para os empresários, para as empresas, para a vida dos colaboradores. E eu aguardo você no próximo vídeo.